Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa segunda aula. Meu nome é Mariana e estou ministrando para vocês a disciplina de Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas. Novamente, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Lembre-se, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Lembrando, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila e depois os materiais complementares que serão postados a cada semana. Nessa segunda aula, estudaremos a unidade 2, seguindo o nosso plano de ensino, e vocês poderão acompanhar o conteúdo utilizando o caderno didático e demais materiais complementares postados na sala virtual. Nesta aula, teremos como objetivo reconhecer as partes de um sistema radicular e classificar os diferentes sistemas radiculares quanto à origem, ao habitat e adaptações. Identificar as partes de um caule e classificar os diferentes tipos de caule, quanto ao habitat, ramificação, desenvolvimento, consistência, forma e adaptações. Observar as partes constituintes da folha, identificar as características morfológicas das folhas simples, compostas e recompostas, e classificar as folhas quanto à nomenclatura geral, face do limbo, nervação, consistência, superfície, forma, borda e base, ápice do limbo, bem como a filotaxia dos ramos e adaptações. A primeira estrutura a emergir da semente em germinação é a radícula, possibilitando a plântula fixar no solo e absorver água. A raiz é um órgão geralmente subterrâneo e com geotropismo positivo, que fixa a planta ao substrato, absorvendo daí a água e os minerais necessários à vida. Além disso, pode ter ainda a função de condução de substância xilemática e floemática, de reserva nutritiva e de aeração. Morfologicamente, a raiz apresenta corpo não segmentado em nós e entrenós, ausência de folhas e gemas, ausência de clorofila, com exceção das orquídeas e arácea, presença de calíptra, coifa e pelos radiculares, e apresenta crescimento subterminal. É relevante perceber que o sistema radicular de uma planta oferece importantes informações acerca do ambiente na qual se encontra e da estratégia fisiológica utilizada por ela para obter água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. Essas informações são valiosas tanto economicamente para a agricultura, quanto biologicamente no campo de pesquisas. As porções da raiz são coifa, uma região que reveste o cone vegetativo, zona lisa, que possui tecido merissemático, também chamada de zona de alongamento, zona pilífera, com pelos absorventes, também chamada de zona de diferenciação, a zona suberosa, também chamada de zona de ramificação, é a região onde são formadas as raízes secundárias, e colo, região de transição entre caule e raiz. A raiz principal tem origem a partir da radícula do embrião, que se distende por divisões e alongamentos celulares após a germinação. Enquanto que raízes secundárias têm origem endógena a partir de tecidos profundos, e as raízes laterais surgem a partir do periciclo, um tecido presente em plantas com crescimento secundário. Esse órgão apresenta uma ampla diversidade de adaptações relacionadas às necessidades impostas pelo meio a que estão submetidas. As raízes, quanto à origem, podem ser normais ou adventícias. As normais são aquelas que se desenvolvem a partir da radícula, enquanto as adventícias
não se originam da radícula do embrião ou da raiz principal por ela formada. Quanto ao hábitat, são classificadas como aéreas, aquáticas e subterrâneas. Com relação às aéreas, todas são raízes adventícias e se classificam em cinturas ou estranguladoras, quando abraçam outro vegetal estrangulando. Grampiformes, têm a forma de grampo, fixando a planta a um suporte. Respiratórias ou pneumatóforos, possuem aerênquima bastante desenvolvido, além de pneumatóforos em toda sua extensão. Sugadoras, possuem órgão de contato, os apressórios, de cujo interior surgem os austórios, que servem para a penetração no corpo da hospedeira. Suportes, são aquelas que crescem em direção ao solo na busca de fornecer maior sustentação ao vegetal. E raízes tabulares, são aquelas com aspectos de tábuas perpendiculares ao solo. Com relação às raízes aquáticas, são as que desenvolvem na água. Na maioria das vezes, não têm função de sustentação. São nadantes em macrófitas flutuantes e lodosas em macrófitas fixas ao solo lodoso. Em todas, há uma estrutura protetora para o meristema apical que impede o ataque de herbívoros. Apresentam geralmente espaços intercelulares chamados de aerênquima, relacionados com a necessidade de armazenar ar, o que favorece a flutuação. Com relação às raízes subterrâneas, são classificadas como fasciculada, na qual é constituída por um feixe de raízes, axial ou pivotante, que é a raiz principal bem desenvolvida, ramificada, quando a raiz principal logo se ramifica em secundárias, e tuberosa, na qual há acúmulo de reserva nutritiva. As adaptações são modificações das raízes normais, muitas vezes como consequência das funções que exercem ou por causa da influência do meio físico. Como exemplo, podemos citar as raízes tuberosas e as raízes aéreas, já vistas neste capítulo. Passaremos agora para a morfologia do caule. O reconhecimento dos diversos tipos de caules é de notável importância para entendermos a arquitetura da planta, visto que é o órgão de sustentação do vegetal que suporta folhas, flores e frutos em disposição tal qual que torne a fotossíntese mais eficiente, incremente a polinização e a formação de frutos, a fim de assegurar a perpetuação da espécie. Também é importante na classificação das espécies e no discernimento das funções que exercem ou do meio físico onde se encontram inseridos, isso é, o ecossistema. O caule é o órgão que fornece sustentação às folhas, flores e frutos, sendo responsável pela disposição funcional adequada desses. Proporciona também a condução da seiva bruta e elaborada, além de poder armazenar água e nutrientes. O caule é um órgão que tem sua origem endógena na gêmula do caulículo do embrião da semente e exógena a partir das gemas caulinares, sendo composto de nó é a região caulinar, em geral dilatada, de onde saem as folhas, e o entrenó ou meritalo é a região caulinar entre dois nós consecutivos. A gema terminal, situada no ápice, é constituída por escamas, ponto vegetativo e primórdios foliares que o recobrem. Pode produzir ramo folhoso ou flor e promove o crescimento. Existe também gemas nuas, isto é, sem escamas.
A gema lateral, de constituição semelhante à anterior e que pode produzir ramo folhoso ou flor. Situada na axila das folhas, chama-se também gema axilar. Muitas vezes permanece dormente, isto é, não se desenvolve. Além disso, o caule pode ser classificado de diversas formas, quanto ao habitat, ramificação, desenvolvimento, consistência, forma e adaptações. Quanto ao habitat, são classificados como aéreos, subterrâneos e aquáticos. Com relação aos aéreos, classificam-se em tronco, caule de consistência robusta, lenhoso, ramificado a partir de certa distância da base, observado nas gimnospermas e dicotiledôneas. Haste, caule pequeno, tenro, clorofilado, pouco resistente e geralmente ramificado desde a base. Exemplos: caule do cravo, do tomate, da berinjela, do fumo, da begônia, do agrião e do feijão. Característico das dicotiledôneas. Estipe é um caule que, apesar de apresentar um grande desenvolvimento e certa resistência, é desprovido de ramificações. Em seu ápice, observa-se um capitel de folhas. O caule tipo estipe é encontrado nas palmeiras, em geral, é característico das monocotiledôneas. O colmo é um caule cilíndrico que apresenta uma nítida divisão entre os nós e os entrenós, sendo desprovido de ramificações. O colmo pode ser oco, como em bambu, ou cheio, que é o caso da cana-de-açúcar. Este tipo de caule também é característico das monocotiledôneas. O caule tipo escapo se desenvolve a partir do rizoma ou bulbo. É não ramificado, áfilo e sustenta flores na extremidade. Ocorre em plantas acaules como margarida e falsa tiririca. Os caules rastejantes são apoiados e paralelos ao solo, com ou sem raízes, de trechos em trechos. Como exemplo, podemos citar a abóbora. No caule tipo estolão, o broto lateral, em geral longo, apoiado no solo ou abaixo dele, que de espaço em espaço forma gemas com raízes e folhas rosuladas, assegurando a propagação vegetativa. Como exemplos, violeta e morango. Os caules trepadores podem ser sarmentosos ou volúveis. Os sarmentosos são caules trepadores que apresentam elementos de fixação representados pelas gavinhas, como exemplo chuchu e maracujá, ou por raízes grampiformes, no caso das eras. Os volúveis, como madressilva, feijão e lúpulo, ao contrário dos sarmentosos, são desprovidos de órgãos de fixação e se enrolam em espiral quando encontram um suporte. Com relação aos subterrâneos, classificam-se em rizoma, que são caules mais ou menos cilíndricos que crescem horizontalmente no interior do solo. Como exemplos podemos citar o gengibre. Tubérculo, são caules bastante dilatados pelas reservas nutritivas que contêm como amido e inulina. Como exemplos, a batatinha, a batata inglesa. O bulbo é formado por um eixo cônico que constitui o prato, dotado de gema e rodeado por catáfilos, em geral contendo acúmulo de reservas e raízes fasciculadas, como a cebola. Pseudobulbo possui dilatação bulbosa das bases caulinares e foliares adjacentes, como as orquídeas. Já os caules aquáticos são aqueles que se desenvolvem em meio líquido, como exemplo, o aguapé. Quanto à ramificação, classificam-se em indivisos, são os caules não ramificados, como exemplo, a estipe. Os ramificados são os caules com ramos laterais, podendo ser subdivididos em monopodial, quando a gema terminal persistente, havendo então predomínio do eixo principal sobre os ramos laterais. E simpodial, quando a gema terminal é de curta duração,
substituída por uma lateral que passa a ser a principal. Em dicásio, onde duas gemas laterais se desenvolvem mais que a gema terminal, formando ramos. Depois, duas gemas em cada uma desses ramos, e assim por diante. Quanto ao desenvolvimento, classificam-se em erva, com pouca ou nenhuma lenificação, como exemplo, a haste. Subarbusto, arbusto de 1 metro de altura, com base lenhosa e o restante herbáceo. Arbusto, altura inferior a 5 metros, resistente e lenhoso inferiormente, e tenro e suculento superiormente. Árvore, altura superior a 5 metros, com tronco nítido e despido de ramos na parte inferior. Quanto à consistência, os caules classificam-se em herbáceo, quando não forma lenho, possui aspecto de erva. Em sublenhoso, lenificado na base e tenro no ápice, como ocorre nos subarbustos e arbustos. Já o caule lenhoso é consistente e resistente, bastante lenificado em todo o seu comprimento, que é o caso do caule das árvores. Quanto à forma, classificam-se em cilíndrico, como exemplo palmeira, cônico, como exemplo as árvores, comprimido ou achatado, temos como exemplo cipó e cactos, anguloso, a tiririca, sulcado, como exemplo temos cipó do rego, estriado, que também é o caso dos cactos, bojudo ou barrigudo, como exemplo a barriguda, que é muito comum na nossa região. Os caules apresentam algumas adaptações que muitas vezes decorrem das funções que exercem ou em razão da influência do meio físico, tais como cladódio, que são caules suculentos, achatados e verdes, com clorofila, com ausência de folhas. Como exemplo, os cactos. Espinhos são órgãos caulinares endurecidos e pontiagudos. Gavinhas são ramos modificados e são filamentosos aptos a enroscar-se em suportes, presente em trepadeiras, como por exemplo o maracujá. Acúlios são bastante confundidos com espinhos, mas são tricomas rígidos e pontudos presentes no eixo caulinar, podendo ser destacado facilmente, como é o caso das roseiras. Então, agora vocês já sabem que espinhos e acúlios são estruturas completamente distintas. Passamos agora para a morfologia das folhas. As variações na estrutura das folhas são em grande parte relacionadas com o hábitat. Neste sentido, a disponibilidade de água é um fator especialmente importante que afeta sua forma e estrutura. A folha, do ponto de vista fisiológico, é o principal órgão da planta, pois é responsável pela fotossíntese, respiração, transpiração, condução e distribuição da seiva. Por outro lado, do ponto de vista taxonômico, a folha, juntamente com a flor, são os principais descritores nas chaves analíticas de identificação das plantas, que veremos nas próximas aulas. Portanto, para que possamos identificar sistematicamente as plantas, é necessário conhecer a sua morfologia foliar e floral. As folhas são os principais órgãos fotossintetizantes das plantas. São expansões laterais e laminares do caule. Possuem simetria bilateral e crescimento limitado. Sua estrutura achatada e fina permite que o tecido clorofiliano, responsável pela fotossíntese, fique próximo à fotossíntese. Sua estrutura achatada e fina
permite que o tecido clorofiliano, responsável pela fotossíntese, fique próximo à superfície. Elas possuem origem endógena a partir da gêmula do embrião. Elas possuem origem endógena a partir da gêmula do embrião da semente, ou exógena através da superfície do meristema apical, como agrupamentos localizados chamados de primórdios foliares. Embora apresentam grande variedade de formas e tamanhos, as folhas completas são constituídas basicamente de limbo, laminar e verde, comumente muito delgado, possibilitando uma maior área possível para a captação da luz solar. Pecíolo, que é a parte mais estreita e alongada da folha e serve para unir o limbo ao caule através da base. Bainha, também chamada de base foliar, fica situada na parte inferior do pecíolo e serve para conectar a folha ao caule. Algumas plantas são desprovidas dessa estrutura, por isso, sua presença ou ausência constitui uma importante característica taxonômica. Estípula são pequenos apêndices, geralmente laminares e em número de 2, que se localizam na base foliar. Quando falta uma dessas 3 partes constituintes, diz que a folha é incompleta, portanto, podemos classificá-la quanto à nomenclatura geral como peciolada, quando possuem limbo e pecíolo; invaginante, quando limbo e bainha envolvem o caule em grande extensão. A folha pode ser séssil, quando possuem apenas limbo. O limbo insere-se diretamente no caule. As folhas sésseis dividem-se em amplexicaule, folha cuja base do limbo abraça o caule. A perfolhada ocorre quando as duas metades da base do limbo desenvolvem-se, circundando o caule, de modo que este parece atravessar o limbo. E as adunadas, que são folhas opostas sésseis, soldadas por suas bases, aparentando ser perfurada pelo caule. Quanto às faces, os limbos são classificados como face inferior, abaxial ou dorsal, e face superior, adaxial ou ventral, como exemplificado nas figuras. Quanto à nervação, as folhas são classificadas como uninérvias, que possuem uma única nervura. Folhas paralelinérvias possuem nervuras secundárias, paralelas e principal, quando esta existe, comum em capins, milho, ambos pertencentes ao grupo das monocotiledôneas. Peninérvias possuem nervuras secundárias ao longo da principal, como a laranjeira, entre outras plantas pertencentes ao grupo das dicotiledôneas. Folhas palminérvias e digitinérvias possuem nervuras que saem todas do mesmo ponto e divergindo em várias direções, como exemplo, a folha do mamoeiro. Folhas curvinérvias possuem nervuras secundárias curvas em relação à principal, como exemplo, as folhas de quaresmeira. Folhas peutinérvias, típico de folhas peutadas, com nervuras irradiando do pecíolo que se insere no centro ou próximo na face dorsal do limbo. Quanto à consistência, as folhas são classificadas como carnosa ou suculenta, abundante em sucos, em geral com reservas de água, como exemplo, espécies pertencentes às famílias Crassulácea e Cactácea. Coriáceas, quando a consistência do limbo lembra o couro, como exemplo, as folhas do abacateiro. Folhas herbáceas, possuem consistência de erva, sem lenhosidade, sem lignificação. Folhas membranáceas, quando o limbo exibe
uma consistência de membrana sutil e flexível. Quanto à superfície, as folhas são classificadas como glabra, quando é desprovida de pelos, e lisa, quando não possuem acidentes nas suas superfícies, pilosa, quando é revestida de pelos, e rugosa, quando é enrugada. Quanto à forma do limbo, as folhas são classificadas como acicular, quando possui a forma de agulha longa, fina e pontiaguda. É na forma mais característica cilíndrica, como exemplo, as folhas de araucária. Cordiforme, tem a forma de coração, com base mais larga, reentrante e com lobos arredondados. Folha deltoide, tem a forma de delta, triangular, em que o ápice do triângulo corresponde ao ápice do limbo. Elíptica, tem a forma de elipse, mais larga no meio, com comprimento mais ou menos 2 vezes a largura, como as folhas de fixo. Nossa, voltei. Elíptica, tem a forma de elipse, mais larga no meio, com comprimento mais ou menos 2 vezes a largura, como as folhas de ficus. Ensiforme, possuem forma de espada, os bordos são mais ou menos paralelos, o limbo tem uma grande extensão e é afilado no ápice. Como exemplo, podemos citar a espada de São Jorge. Escamiforme, possuem forma e aspecto de escamas, como por exemplo as folhas de cipreste. Espatulada, possuem forma de espátula, o comprimento é 2 vezes maior que a largura e o ápice do limbo é mais largo que a base. Falciforme, possuem forma de foice, plana e encurvada, como por exemplo, podemos citar as folhas de eucalipto. Folha astada ou alabardina, possuem forma de seta semelhante à sagitada, porém com lobos basilares voltados para os lados. Folha lanceolada, possui forma de lança, mais larga perto da base e com comprimento maior que 3 vezes a largura. Folha linear, tem a forma estreita e comprida, com bordos paralelos ou quase, e o comprimento é acima de 4 vezes a largura. Folha oblonga, possui forma mais longa que larga, com bordos aproximadamente paralelos, e o comprimento é 3 a 4 vezes maior que a largura. É, portanto, uma linear larga. Obovada, possui forma ovada com a parte mais larga no ápice do limbo do que na base. É uma ovada invertida. Como exemplo, podemos citar as folhas do buchinho. Folhas orbiculares, possuem forma mais ou menos circular. Folhas ovadas, tem forma de ovo, é mais larga perto da base e com comprimento 1 a 2 vezes maior que a largura. Folha peltada, com forma de escudo, com o pecíolo inserido no meio ou próximo dele, na face dorsal do limbo, à maneira de um cabo. As folhas reniformes, como o nome já diz, com forma de rim, mais largo que longo. Folhas sagitadas, possuem forma de seta, base reentrante com lobos pontiagudos e voltados para baixo, como exemplo, a folha de Comigo Ninguém Pode. Folha subulada, é cilíndrica, estreitando-se o ápice pontiagudo, como por exemplo, a folha de cebola. Quanto ao bordo do limbo, as folhas são classificadas como aculeado, possuem pontas agudas e rígidas na margem do limbo, como por exemplo, abacaxi. Folhas com bordo crenado possuem dentes obtusos ou arredondados. Bordo dentado,
é aquele com dentes regulares e não inclinados, como por exemplo, folha de roseira e de hibisco. O bordo inteiro é liso, uniforme, sem deformação ou reentrância. Bordo ondulado, apresenta ligeiras ondulações. Bordo cerrado, possui dentes como os da serra, inclinados para o ápice. Serrilhado, possui bordo cerrado, porém com dentes diminutos. Bordo sinuoso, possui recortes marginais com aspecto da função de seno, isto é, com ondulações mais profundas que no tipo ondulado. Lobado. O limbo é dividido em lobos mais ou menos arredondados. Os lobos são menores que a metade do semilimbo nas folhas peninérvias ou do limbo nas folhas palminérvias. As folhas lobadas possuem uma variação quanto à nervação e número de lobos. As folhas lobadas possuem uma variação quanto à nervação e número de lobos. Veremos essas variações específicas em atividades relacionadas a esta aula. Quanto à base do limbo, as folhas são classificadas como acunheada ou cuneiforme, em forma de cunha, com base de bordos retos e convergentes. Atenuada, quando a base vai estreitando-se gradualmente. Auriculada, quando termina por partes ou apêndice em forma de orelha. Cordada, base reentrante com lobos arredondados. Astada, base reentrante com os lobos agudos e voltados para os lados. Oblíqua, terminando por lados desiguais, assimétricos. Obtusa, terminando em ângulo obtuso. Reniforme, base reentrante com lobos largos e arredondados. Sagitada, base reentrante com os lobos pontiagudo voltado para baixo. Truncada, a base parece ter sido cortada em plano transversal. Quanto ao ápice do limbo, as folhas são classificadas como acuminado, limbo estreitando-se gradualmente para o ápice e terminando em ponta mais ou menos comprida, excessivamente agudo. Agudo, terminado em ângulo agudo. Cuspidado ou aristado, quando terminado subitamente em ponta mais ou menos longa e fina. Emarginado, quando terminado com uma reentrância pouco profunda. Mucronado, quando terminado subitamente em ponta curta, dura e isolada. Obtuso, terminando em ângulo mais ou menos obtuso, pouco arredondado. Pennada é quando os folíolos saem dos dois lados em toda a sua extensão Pennada é quando os folíolos saem dos dois lados em toda a extensão do pecíolo principal ou raquis, lembrando uma pena. Pode ter os seguintes subtipos. Paripennada, terminando por um par de folíolos, e imparipennada, terminando por um folíolo terminal. Palmada, digitada ou palmaticomposta, terminando com 3 ou mais folíolos saindo do ápice do pecíolo principal ou raquis. Recomposta, quando os folíolos são, por sua vez, compostos, isto é, são folhas duplamente compostas, resultando em foliólulos. Quanto à filotaxia, os ramos são classificados como alternas, quando só há uma folha em cada nó. Se as folhas estão dispostas em um único plano, são denominadas alternas dísticas. No caso da inserção ser em vários planos ou ao longo do caule, é chamada de alterna espiralada. Opostas ocorrem quando um par de folhas em cada nó, uma em frente da outra. Se os pares estão alternadamente superpostos em 2 planos, são denominadas opostas dísticas. Se cada par cruza-se em ângulo reto com o par seguinte, são chamadas opostas cruzadas ou decussadas.
As folhas verticiladas ocorrem em 3 ou mais folhas em cada nó, inserindo-se em todo o seu contorno, saindo de pontos distintos, formando um verticilo foliar. As folhas rosuladas ou rosetadas ocorrem quando as folhas dispostas na base ou no ápice do caule estão muito juntas por ocorrer em entrenós muito curtos, dando a impressão de que todas estejam no mesmo nó, com um aspecto de roseta. Quando nascem na base, podem ser chamadas folhas radicais, as quais são inadequadamente ditas como as folhas de plantas aparentemente acaules. Geminadas ocorrem com um par de folhas em cada nó, no mesmo ponto. As folhas com filotaxia fasciculada ocorrem com 3 ou mais folhas no mesmo nó, partindo de um mesmo ponto dele, isto é, reunidas em feixes. As folhas reduzidas são as que, comparadas com as folhas normais, têm um grau menor de organização. São os seguintes tipos. Catafilos são folhas reduzidas situadas nas partes inferiores na sucessão foliar do caule, em geral aclorofiladas, simples e escamiformes. São mais ou menos intermediárias entre os cotilédones e as folhas propriamente ditas. Compreendem as escamas e, para alguns, também os cotilédones. Escamas são quaisquer órgãos foliáceos de forma e consistência parecida com escamas de animais. Encontram-se nos caules subterrâneos, nos aéreos e nas gemas. Cotilédones é a primeira ou cada uma das primeiras folhas do embrião, também chamada de folha primordial ou embrionária ou seminal. Em geral, em número de 2 nas eudicotiledôneas e 1 nas monocotiledôneas. Ipsofilos são folhas reduzidas situadas entre as folhas e as flores na parte superior da planta, especialmente as brácteas e as bracteolas. Estípula é cada um dos apêndices, em geral laminares e em número de 2, que se formam de cada lado da base foliar. Estipelas ou estipélulas são as estípulas dos foliólulos. Lígula é o tipo de apêndice quase sempre membranoso, de natureza estipular, quando se acha entre o limbo e a bainha nas gramíneas, tal como o milho. Ócrea é um conjunto de duas estípulas axilares membranosas e concrescentes, aderidas, fundidas em uma única estrutura, por ambos os bordos, circundando o caule como uma bainha e ultrapassando o ponto aparente de inserção da folha. Também ocorrem modificações das folhas normais, muitas vezes como consequência das funções que exercem ou por causa da influência do meio físico. São os seguintes tipos: folhas insetívoras, que são folhas que aprisionam e digerem pequenos animais, ocorrem nas plantas carnívoras, cujas folhas apresentam pelos glandulares, destinados a tal nutrição. As folhas insetívoras compreendem 2 tipos, assídios e utrículos. Os espinhos são folhas ou partes foliares espinhosas, endurecidas e pontiagudas. Inclusive, espinhos são folhas ou partes foliares espinhosas, endurecidas e pontiagudas, inclusive de estípulas. Gavinhas, órgãos filamentosos exclusivos para trepar, enroscando-se no suporte, resultantes em modificação total ou parcial das folhas, inclusive estípulas. Folhas reservantes são ricas em reservas nutritivas, como as escamas de bulbos, como o bulbo de cebola. E com isto encerramos a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos hoje e que busquem conhecimento além do que foi falado nesta videoaula. O conteúdo principal desta aula pode ser encontrado na apostila e também no livro do Ravém, Biologia Vegetal, no livro Botânica, Organografia e no livro Introdução à Botânica, Morfologia. Além disto, sabendo como as raízes
caules e folhas são classificados quanto suas morfologias, aproveitem para treinar a identificação das plantas que tem em sua casa ou em outro ambiente que frequenta. Fazendo isso, com o tempo, vocês vão aprender toda a nomenclatura que vimos nesta videoaula. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Bons estudos!